Daniel capítulo 3, o texto diz assim, no versículo 1: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram em pé diante dela. Versículo 3: então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quero falar com você, e você recebeu o tema aí ontem, na mensagem, um Deus surpreendente, um Deus surpreendente. É gostoso ser surpreendido, não é? Por exemplo, quando você recebe lá um presente, ou alguém faz uma coisa para você boa, você fala, uau, que coisa gostosa, lembraram de mim e resolveram fazer algo para mim. Como é bom a gente ser surpreendido. Mas existem dois tipos de surpresa: a surpresa boa e a surpresa que desagrada a gente. Não deixa de ser uma surpresa, a gente acaba sendo impactado por aquilo e sofremos o dano da expectativa frustrada, né? Toda expectativa, e no fim das contas não é nada daquilo que a gente estava esperando e acabamos sofrendo por isso. Mas a gente está vivendo dias de definições, e eu tenho que definir coisas, você tem que definir coisas na sua vida, no seu dia, e de tomar decisões, e a gente precisa tomar decisões sempre com a consciência de que toda nossa decisão, qualquer que seja ela, vai sempre atingir a mim e vai atingir também as pessoas que estão à minha volta. Todas as decisões que tomamos sempre fazem e trazem reflexo na vida das pessoas à nossa volta. E às vezes a gente, sem discernir que Deus é um Deus cuidadoso, a gente fica preocupado demais com isso, com aquilo, e acaba deixando de perceber o cuidado de Deus, o quanto Ele está cuidando da nossa vida. Esse texto é bem interessante, porque quando a gente lê o livro aqui, a gente percebe assim, mas que doida que deu no rei. Que rei esquisito, não é? De repente, se você olhar a leitura, se você vai observando, ele tinha experiências com Deus, o rei Nabucodonosor. E de repente, ele pega e fala, não é aquela coisa de 5 minutos de bobeira? Ele pega e constrói uma imagem, uma estátua, que muito provavelmente era dele mesmo, e diz: agora vocês vão ouvir uma música, a banda vai tocar, e a hora que a banda tocar, todo mundo vai prostrar e vai adorar a imagem. Ok, mas quem não se prostrar e adorar, vai ser jogado na fornalha. Uau! Que coisa mais estranha, uma decisão aparentemente aleatória, assim, do nada. Não foi, queridos.
O Nabucodonosor estava sofrendo uma pressão terrível dos seus pares. Pares são os amigos. É uma linguagem que a política está usando muito, né? Os meus pares são os amigos, as pessoas próximas que estão à nossa volta. E os pares do Nabucodonosor estavam se revoltando contra ele. E havia revolta também das pessoas que estavam morando, dos escravos que estavam morando também na Babilônia. E aí eles simplesmente, na tentativa de se impor, na tentativa de se sobressair e de dar um basta àquela situação de confusão que estava estabelecida ali no reino dele, ele pegou e falou: vamos resolver o negócio, eu vou virar Deus. Porque virando Deus acaba essa confusão. É porque ele não conhece Deus, né? Porque Deus sabe o quanto ele é combatido. Nem as divindades deixam de serem combatidas. O ser humano é um ser extraordinário, porque quando ele quer se revoltar, ele se revolta mesmo até contra as divindades. E parece que ele não sabia disso, né? E ele disse, então, mandou fazer a estátua e disse, agora todo mundo tem que se prostrar e adorar e pronto, e ninguém vai mais adorar outros deuses, somente a mim e ponto final. Como se isso resolvesse. Bom, mas não é necessariamente do Nabucodonosor que eu quero falar sobre Deus. O Deus que surpreende a gente com as ações dele. Então, algumas lições que eu quero compartilhar com você, baseado nesse texto aqui. No versículo 24, e aí você pode acompanhar e até deixar sua Bíblia aberta, porque nós vamos fazer uma citação, e várias citações, aliás, desse texto. Mas no versículo 24 do capítulo 3, ele diz assim, mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros, não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam, sim, ó rei. E o rei exclamou, olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam e venham aqui. Bem, a primeira lição que nós tiramos desse texto e mostramos o quanto Deus, ele é um Deus que nos surpreende, é esse episódio aqui. Você já conhece, eu contei a história e o que aconteceu aqui? Os 3 amigos resolveram não obedecer. Eles disseram, nós não vamos obedecer. No versículo 22, a ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego, e esses caíram amarrados dentro da fornalha. No versículo 28, disse então Nabucodonosor, louvado seja o Deus de Sadraque, de Mesaque e de Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Bom, qual que era a ordem do rei? Vocês vão me adorar. Quem não adorar vai ser lançado na fogueira. Os 3 amigos, e aqui eu quero chamar a atenção da importância de termos amigos. Eles eram 3 e desde sempre eles estavam ligados e buscando a Deus. Os 3 tinham uma convicção. Um poderia dizer, rapaz, eu não vou entrar nesse negócio aí não. Eu vou ali, dou uma baixadinha e pronto, e acaba esse negócio de fornalha. Mas os 3 disseram, olha aqui, rei, nós não iremos. Nós não vamos passar por isso. Nós não vamos constranger o nosso Deus. O meu Deus não merece ser constrangido com a minha negação, com a minha negativa. O meu Deus não merece passar pela vergonha de os seus servos virarem as costas para ele. E se alguém tem que ser humilhado aqui, é o Senhor, rei, e não o nosso Deus. Convicção. E por isso que a gente precisa ter amigos que nos incentivam a vida de fidelidade. Porque às vezes tem amigo que olha,
Como diz, é uma pancada na cabeça, viu? Na mioleira, porque tem amigo que só desestimula a gente. Vá ser amargo assim, lá do outro lado do rio. Mas aqui esses três aparentemente olharam um para o outro e disseram: e aí? Um olhou para o outro e disse: bora morrer. Porque era a disposição do coração deles, sem problema nenhum. Agora, Deus, e a primeira observação que eu quero fazer para você aqui, na surpreendente ação de Deus, é que Deus não mudou a constituição do ser humano. Quando a gente observa esse texto, um monte de questões nos vem à mente. Por exemplo, o que poderia ter acontecido ali? Será que o fogo deixou de ser quente? Poderia ser. O fogo deixou de ficar quente. Deus pode fazer isso? Pode, é uma chama que não queima. Uai, Ele é Deus. Bom, Ele poderia instalar um ar-condicionado dentro da fornalha e fazer a coisa ficar fresquinha em volta? Poderia. Ele poderia fazer um monte de coisas. Ele poderia fazer dos três amigos serem revestidos de uma capacidade do homem de ferro que não queima, né? Porque o homem do ferro joga ele no fogo, faz tudo e ele está lá firme, forte, brilhante como sempre. Poderia. Deus poderia fazer com que aqueles homens se tornassem seres extraordinários e o fogo não iria queimá-los. Mas Deus não tinha intenção e não trabalhou por esse lado de mudar a constituição humana. Os homens continuaram meramente humanos. E por que eu chamo a atenção e por que eu destaco isso para você? Porque muitas vezes, meus irmãos, nós recebemos mensagens por aí de que o homem, sempre que ele confia em Deus, Deus vai mudar tudo e vai fazer da gente pessoas invencíveis e capazes e superdotados, capazes de passar por cima de montes e de vales e de passar por mares, por dentro dos rios, como se fôssemos super-heróis, pessoas absolutamente invencíveis. E quando vem o momento da provação, a gente acaba não tendo estrutura para suportar aquele engano que nos foi colocado no coração, de que não, na hora certa Deus vai entrar com providência e vai te dar condições de atravessar. Queridos, o fogo continuou fogo aqui, queimando para valer. E por que eu chego a essa conclusão? Porque quando o rei mandou sair, o rei não entrou, porque se tivesse gostoso lá dentro da fornalha, o rei iria lá dentro, com certeza. Ou iria mandar alguém buscar os três amigos lá dentro da fornalha, mas o fogo estava quente. E o rei, diz o texto, chegou próximo da boca da fornalha e disse: ei, vem para cá, para fora, saiam daí, vem aqui. O fogo estava a mesma coisa. Irmãos, Deus em algumas situações da sua vida não vai mudar a sua constituição física, ou seja, se aquilo que Deus quer usar na sua vida, tratar na sua vida é glorioso, e Ele não quer de forma alguma curar você de uma enfermidade que te incomoda há muito tempo, Ele não vai fazê-lo. Ele não vai mudar a sua constituição se assim Ele quiser fazer. Mas muitas vezes ficamos exigindo de Deus uma cura. Esses homens poderiam ter orado quando estavam sendo levados para a fornalha, dizer: Senhor, reveste-nos agora de plutânio, de platina ou de alguma coisa. Não, eles simplesmente olharam para o rei e disseram: rei, sinto muito, meu senhor, mas se Deus quiser, a gente vai ser queimado aqui, pronto, acabou. Quando eu falo isso, eu sei do peso que isso tem na nossa vida, porque eu também sou passivo de sofrer dores, e quando fico doente, fico abatido. E quantas vezes eu fico perguntando para Deus: Deus, o Senhor não vai fazer nada nesse sentido? O Senhor está me vendo esvaindo e acabando, o Senhor não vai fazer nada nesse sentido? O Senhor parece que não está se importando com a minha dor.
E aí eu vou fazer uma coisa aqui, aplicando na vida dos irmãos. Por exemplo, o senhor não vai tirar o inchaço do meu pé, do meu joelho, o senhor não vai tratar da minha coluna, o senhor não vai mudar a minha dor de cabeça e tirar para sempre, Senhor, nos meus ombros, dor aqui por dentro, Senhor, só parece que não se importa comigo, com a minha constituição física. E aí eu pergunto para você, desde quando Deus, para ser Deus e continuar sendo Deus e agir na nossa vida, Ele precisa curar todas as nossas enfermidades? Ele continua sendo Deus. E esses rapazes disseram, tanto faz ser queimado ou não, para nós não tem diferença alguma. Se o nosso Deus quiser, Ele vai fazer, se Ele não quiser, pronto. Mas nós nem sempre caminhamos por esse lado. Quando entendemos que Deus não está sendo razoavelmente bom conosco, tirando as nossas dores e angústias, logo já, também não vou mais obedecer, não vou seguir, estou desistindo. De que adianta? Como se virar as costas para Deus fosse curar. Nós temos várias pessoas da Bíblia que não foram poupadas nem de doença, nem de mortes escandalosas, em nome do Senhor e para a glória de Deus. Eles passaram por essa situação. Eles sofreram em nome do Senhor. E se você quiser um relato disso, você pode ir lá no livro de Hebreus, o capítulo 10 e 11, você vai ver uma lista grande de pessoas aos quais Deus não mudou a constituição física deles, eles eram meramente humanos e morreram como meramente humanos. Eles não foram alterados em nada. É interessante pensar isso, né? Deus não vai mudar a nossa constituição, é a primeira lição que nós tiramos aqui. No verso 16, e eu gosto muito disso, só quero ler para você, para confirmar aquilo que eu estava dizendo. No verso 16 e 17, mas o 17 ele diz assim: se formos atirados da fornalha em chama, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das suas mãos, ó Rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó Rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Pronto. Qual tem sido a nossa convicção no que diz respeito à nossa comunhão com Deus? Será que estamos vivendo esse tipo de situação? A segunda experiência que a gente tira daqui, a segunda lição que tiramos daqui, o primeiro é que Deus não muda a constituição humana. A terceira é que Deus muda o enredo final. Isso aqui é uma coisa bastante interessante, porque há já um enredo pré-definido na nossa vida. E se você é do tipo de pessoa que reflete, fica pensando no futuro, nas coisas, você vai percebendo qual é o caminho que a sua vida está tomando. E principalmente os seus inimigos estão torcendo para que você seja infeliz no fim da sua vida. E tem sempre gente assistindo as coisas que acontecem conosco, e quando elas não saem como esperamos, eles aplaudem. Eles vão aplaudir as coisas. Mas Deus, Ele é capaz de mudar o enredo final, mesmo que já esteja previamente definido. Nesse texto há algo muito interessante. O enredo final era: as pessoas que são jogadas na fornalha são queimadas. Esse é o enredo final. Todo mundo que é jogado na fornalha acesa morre. Então a conclusão é lógica: os 3 amigos seriam jogados à fornalha, todo mundo que é jogado na fornalha acesa morre, logo os 3 amigos iriam morrer. Queridos, nem sempre, quando você é jogado em uma fornalha, e nós passamos um monte de situações em que somos jogados em dificuldades para sermos torrados, e as pessoas estão ali vibrando, quando a gente começa a se contorcer dentro da fornalha. Deus vem e muda o roteiro. Ele muda o final da história.
quando todo mundo estava esperando um cheiro assim maravilhoso de cristão, no caso lá de fiel a Deus, servo de Deus, queimado, de gente que eles consideravam petulante, porque eles disseram: nós não adoraremos o rei, a sua estátua e nem um Deus. Todo mundo estava querendo ver aqueles 3 rapazes fritando, virando pururuca dentro da fornalha. Mas tamanha foi a surpresa de todos os presentes. Às vezes as pessoas imaginam que fornalha era um buraco e se jogava as pessoas lá dentro, como se joga dentro de uma churrasqueira. Não era essa a ideia da fornalha. A fornalha é um buraco, como uma caverna. E a pessoa é jogada, arremessada lá dentro, como um forno de açapão. Tá bom? É essa a ideia, não é de jogar dentro do buraco. A fornalha era uma coisa ao nível dos olhos. Porque senão como é que as pessoas iriam ver ele andando? Ele não vai chegar na boca da fornalha, porque todos que chegaram lá e quem jogou os 3 morreram queimados também, é o calor. Então há de se perceber que estava sendo possível olhar a fornalha no seu interior. E só tem um jeito, se ela estiver ao nível dos nossos olhos. E aí vem a parte maravilhosa. Quando todos esperavam um fim terrível para os 3 amigos, todos ficam chocados e foi um oh! Todo mundo tirou seu celular e começaram a tirar selfie. E aquele povo mais sem fé, ou sim, eu e os amigos da fornalha, né? Sim, aquele povo que gosta de desgraça alheia. Quando os 3 estavam sendo para iriam jogar lá, eu e os amigos que vão ser fritados. E de repente, nada. Nem um grito, nem um cheiro, nada. Que coisa extraordinária foi esse dia. Que experiência gloriosa de gente que confiava em Deus e que sabia que o Senhor ia fazer alguma coisa, e se Ele não quisesse fazer alguma coisa, mesmo assim seria um dia glorioso, porque eles estariam para sempre com o Senhor. Amém. Tanto faz. E aí cada um teve que se contentar em ver 3 pessoas andando lá e mais uma outra que não fora jogada dentro. Como aquele homem entrou lá que ninguém viu? Como aquele homem apareceu? De onde ele saiu? Será que ele já estava escondido lá dentro e ninguém viu? O rei diz aqui que Deus enviou o anjo dele. Foi o rei que disse, não é o texto que diz, é o rei que disse. Mas todos aqui confirmam que quem estavam lá eram 4 e não mais 3. Quem ele era, pouco importa. Ainda que cremos ser o Senhor. O nosso Senhor, que agora recebe o nome de Jesus. Ele não se chamava Jesus, ele era o Senhor, o Filho de Deus. Ele estava andando ali. Mas se não fosse ele, foi alguém enviado por Deus. Porque do inferno é que não foi. Porque do inferno certamente iria falar, haha, queima. Então, se não foi enviado do inferno, certamente fora enviado por Deus. E foi extraordinário. Todas as pessoas, por mais incrédulas que fossem, estavam boquiabertas ao verem 4 pessoas caminhando dentro da fornalha. Caminhando. Que coisa linda isso. Deus mudou o fim, o enredo do fim.
O fim era fritar. E Deus muda. E chama, o rei chama, venham. E eles vão. Eu fico pensando a cara de pau daqueles que acusaram os três, quando chegaram lá querendo sentir um cheiro assim. Mas rapaz, nem de cabelo, nem de pelo queimado, nada. E outra coisa, eles estavam soltos, eles foram jogados amarrados. Quem soltou? Como soltou? Queridos, entenda uma coisa para você. Ainda que te joguem na fornalha, se Deus quiser, Ele pode mudar o fim das coisas na sua vida. Por isso, creia até o último instante, porque Ele pode mudar. E Deus não precisa de muito tempo para mudar uma situação. Ele muda uma situação muito rapidamente. Mesmo que você pense assim, eu não vejo uma saída. Talvez a saída esteja lá dentro da fornalha, esperando você chegar lá. Aleluia. E você fica relutante para ir para a fornalha. Se aqueles três se recusassem a ir para a fornalha, eles talvez não teriam conhecido o quarto homem que apareceu ali. Aleluia. Então, queridos, em algumas situações da nossa vida, você só vai conhecer Deus dentro da fornalha. É na situação difícil, é na hora complicada, é quando parece que tudo vai fritar a sua vida. É ali que o Senhor vai aparecer para você e dizer: fica tranques, fica sussa, porque eu estou aqui com você. Mas tem que passar pela fornalha, tem que ter coragem. Se eles tivessem negado, não teriam conhecido. A terceira lição que tiramos daqui é que Deus é glorificado quando as pessoas optam por confiarem no Senhor. Quando decidimos confiar no Senhor, Deus é glorificado. Olha só o que o rei disse no versículo 28. Então Nabucodonosor disse: louvado seja o Deus de Sadraque, de Mesaque e de Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar outros deuses que não fosse o seu próprio Deus. Quem disse isso foi o rei. Versículo 29, por isso eu, o rei Nabucodonosor, decreto que todo homem de qualquer povo, de qualquer nação e de qualquer língua, que disser alguma coisa contra Deus, e está dizendo, veja, mesmo que seja pessoa de outra nação, mesmo que ele xingue na língua dele, falando mal de Deus, e a gente nem sabe os xingamentos que tem por aí, né? Quando a gente assiste jogo de futebol aqui no Brasil, você vê o que os caras estão xingando, né? Mas nos jogos da Copa, você sabe que ele está xingando, que ele está falando elogios à mãe do senhor seu juiz e do senhor bandeirinha e dos colegas. A gente sabe, só não sabe o quê. E o rei disse aqui, mesmo que você, que é de outra língua, de outra nação, de outro povo, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, de Mesaque e de Abednego, seja despedaçado. Engraçado isso aqui. Por que o rei não falou que era para jogar na fornalha? Ele podia, né? Mas ele percebeu que o tal da fornalha não dá muito certo, não. Esse negócio de fornalha não funciona muito. E ele diz assim, se alguém fizer isso, essa pessoa vai ser despedaçada e a sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém desta maneira. O rei teve que ceder.
Ele ficou de cara no chão. Ele teve que admitir que o Deus dos 3 amigos era melhor do que todos os outros deuses. E ele disse: despedaçar os outros a gente até que consegue, e destruir a casa das pessoas é uma coisa relativamente fácil, mas queimar na fornalha não deu. Não deu muito certo essa história. Então, Deus é glorificado. Meu irmão, eu quero que você entenda uma coisa. Quando Deus permite que você passe por dificuldades e que você seja lançado em fornalha ardente, Ele quer ser glorificado no final disso tudo. Por isso que Ele muda o enredo, Ele muda o fim da história, porque sempre que Ele abençoa você, Ele é glorificado. Toda a bênção dele sobre a sua vida, a glória é sempre para Ele, a menos que você recolha a glória para você, achando que foi a força do seu braço. Mas é vão essa ideia. É Deus que abençoa você para você vencer, para você ser vitorioso. É o Senhor que cuida de você, meu irmão. Você não tem ideia da luta que tem no reino espiritual para que você pudesse chegar hoje, para que você pudesse comer. Por isso, dê graças a Deus todas as vezes que você for comer. Diga: Senhor, muito obrigado por poder me alimentar. E o dia que você for no mercado e comprar algo que você há muito tempo queria comprar, que você não tinha vontade, mas não tinha condições, e agora você teve, não pensa assim: agora eu posso. Não, diga: Deus me deu condições de comprar e de comer algo que há muito tempo eu estava com vontade de comer. Porque se você e se você pode fazer algo hoje, é porque Deus é poderoso na sua vida, é porque Ele é capaz de agir e mudar o final da sua história. Não tem coisa. Na semana passada nós falamos sobre não tem coisa melhor para o homem do que comer, beber e se divertir. Isso é bênção de Deus. Falei isso domingo passado. E Ele quer que você tenha alegria na sua vida. Mas em algumas situações, antes da alegria, você vai ter que passar pela fornalha. Você vai ter que passar pela provação. Você vai ter que passar pela dificuldade. E aí vem a última lição que eu quero destacar com você nessa noite, de um Deus que é surpreendente. No final de tudo, e está isso no versículo 30, quero que você acompanhe, por favor, a leitura. Então, o que diz o texto? O rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego, aonde? Na província da Babilônia. Então o rei, o mesmo rei que mandou jogar os 3 na fornalha, depois de tudo que aconteceu, o rei resolveu, na outra tradução diz, o rei resolveu prosperar. Sabe o que é isso? Pessoas. Irmão, se você passar pela provação, pessoas irão fazer você prosperar. Pode ser aquele seu patrão casca de ferida, difícil, que não trata você bem, mas é ele que vai fazer, por ordem do Rei Supremo, você prosperar, mesmo sem a vontade dele. E o rei aqui não teve escolha. Diante de tudo que aconteceu, o texto diz que Deus, aliás, o rei, fez com que eles prosperassem e recebessem reconhecimento. Entenda uma coisa: os 3 amigos não estavam atrás de reconhecimento. Tanto que eles disseram: se precisar morrer, vamos morrer. Tanto faz. Eles não estavam buscando glória. Eles queriam que o nome de Deus fosse glorificado. Por isso, no fim das contas aqui, o rei resolve fazê-los prosperar. E diz, é curtinho o texto, só diz assim: fez prosperarem na província da Babilônia. Uau! Gente, só que entenda uma coisa. A Babilônia era dividida em províncias. Províncias seriam os nossos estados aqui. A província da Babilônia era a província mais rica, mais famosa, mais charmosa, mais querida
de todas as províncias. A província da Babilônia é onde ficava o palácio real. A província da Babilônia é onde ficaram os famosos jardins suspensos. A província da Babilônia era o lugar mais rico do império. Todo mundo queria morar lá. Todo mundo queria se destacar lá. E Deus pega 3 que estavam com seus dias contados na fornalha e reverte a situação, fazendo com que eles prosperassem. Sabe como é que prosperava lá na Babilônia? Recebendo títulos, autoridade, destaque. E aquele povo todo que estava torcendo para um fim desastroso daqueles 3 amigos, tiveram que se curvar e prestar reverência àqueles 3 rapazes. Aquelas mesmas pessoas que estavam torcendo pela derrota deles, tiveram que, a partir de então, todas as vezes que eles passassem, aquelas pessoas tinham que... Como fazem com os reis e rainhas por aí? Porque eles receberam promoção. Queridos, Deus quer promover você. Ele quer promover você. Mas Ele não vai promover ninguém que não esteja disposto a passar pela fornalha. Alguns passaram pelas dificuldades e sucumbiram nas dificuldades, mas foram promovidos para a glória eterna. Seja aqui ou seja lá, o fim das nossas dificuldades e tribulações, se observar segundo a palavra de Deus, serão sempre promoções para nós. Seja nessa terra, seja no tempo que virá, vem promoção de Deus para você. Enquanto você estiver vivo, creia que Deus tem o melhor. Nós cantamos isso aqui. Deus tem pensamentos de paz. E para você que anda meio desorientado e desalentado, a música cantada diz uma frase muito linda: eu sei que nos braços do Senhor tem um lugar para mim. Tem um lugar para mim. Tem um lugar para você, querido, no abraço de Deus. Não se sinta nunca desamparado pelo Senhor, porque no abraço de Deus tem um lugar para você, onde você pode encostar a sua cabeça. E eu termino com uma ilustração de um missionário que se propôs a traduzir o Evangelho de João para o dialeto da tribo em que ele estava trabalhando. Porém, ele, como muitos outros passam, havia uma dificuldade terrível de encontrar uma palavra que pudesse descrever a palavra crer da nossa língua, para a língua da tribo onde ele estava lá tentando escrever. Tudo que ele escrevia, mas crer tem outro sentido aqui. Essa palavra não dá o sentido de crer. E ele um dia estava já esgotado e cansado de tentar achar uma palavra que trouxesse uma expressão, que trouxesse sentido à palavra crer para aqueles homens. E aí um dia, um mensageiro chegou trazendo a mensagem para o pessoal da tribo. Alguém chegou correndo, cansado, entregou a mensagem que ele tinha que entregar, e ele procurou uma rede e se lançou na rede e disse: E o missionário ouviu ele sussurrar alguma palavra, alguma coisa, uma expressão, e ele perguntou para os auxiliares dele da tribo, dizendo: o que aconteceu? Qual é o sentido disso, dessa expressão que ele fez? Ele disse assim: olha, o que ele quis dizer quando fez assim, ele quis dizer: cheguei ao fim de mim mesmo
Por isso estou a descansar aqui. Cheguei no fim de mim mesmo. Dei tudo de mim para completar a minha carreira, para entregar a mensagem tão importante que eu precisava entregar. Dei tudo de mim. E agora eu estou aqui a descansar. O missionário disse assim: louvado seja Deus. Achei a expressão. Simplesmente crer significa entender que você deu tudo de si, não conseguiu chegar ao seu objetivo, e agora eu me entrego completamente ao Senhor e descanso nele. Pare de lutar, meu irmão. Pare de lutar sozinho. Corra para os braços e para o abraço do Senhor e descanse nele. Senão você vai terminar a sua carreira sem gosto nenhum. Muitas vezes frito. Deus não quer que você termine assim. Ele tem bênção para você. Ele é o Senhor.